Velho, o tempo já se foi, as águas são passadas, moinhos não movem mais. Velho de um dia tão antigo, teus dias gastos comigo fizeram de mim o que sou. Em plena rua, teu vigor roubei, da tua paz tirei, do teu amor suguei, do teu suor comi, no teu calor dormi, sou filho teu. Velho, o tempo está aqui, no filho que é teu renovo, de novo a vida se fez. Velho, tu foste a semente, para que eu fosse somente a continuidade de ti. Em plena rua, teu vigor roubei, da tua paz, do teu amor suguei, do teu suor comi, no teu calor dormi, sou filho teu, da tua paz tirei, do teu amor suguei, do teu suor comi, no teu calor dormi, sou filho teu. Velho, o tempo está aqui. Bom dia, a paz do Senhor para cada um dos irmãos, para todos que estão nesta manhã, já acordaram e já estão acompanhando essa transmissão. Eu iniciei este culto com este cântico, este hino, que fala do relacionamento de filho e pai. Ele lembra daquele amor que muitas vezes nós recebemos do nosso Pai e que nós devemos honrar, pois é o tema desta manhã do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical. Como eu falei no domingo passado, que este mês de maio, sendo o mês da família, nós iríamos dedicar na Escola Dominical a falar a respeito da família, estudos que viessem tratar deste assunto. Então eu gostaria de iniciar convidando você a abrir a palavra do Senhor em Efésios. Semana passada nós tivemos a oportunidade de começar a falar a respeito dos relacionamentos em Efésios capítulo 5 e que estão intrinsecamente ligados ao versículo 18, 19 e até o 21. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aí. Vamos lá. Pai de amor, louvado seja, engrandecido o teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos nesta manhã por esse dia, te exaltamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias e pedimos ainda, Pai, que pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim, o Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações por meio desse estudo e possamos hoje ser cada vez mais edificados, ensinados pelo Senhor. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Meus irmãos, por que nós iniciamos essa leitura do versículo 18 do capítulo 5? Porque, como na semana passada eu já havia falado, o versículo 18, 19, 20 e 21 estão interligados com os versículos 22 até o final do capítulo 5, que tratam do relacionamento entre a mulher que sujeita-se ao marido por meio da submissão. Olha, o versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, portanto, o encher-se do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo implica em buscar ao Senhor por meio da sua palavra, ou seja, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor. Então, nós somos cheios do Espírito Santo a partir do momento que nós buscamos a Deus, buscamos o conhecimento da sua palavra, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor e também vivemos uma vida que agrada a Deus, que realmente glorifica a Deus. E uma das coisas que glorificam a Deus, que nos enche do Espírito Santo e também é tanto meio como também resultado, é o relacionamento. São os relacionamentos de uma sujeição no temor de Cristo. Ou seja, aquele que verdadeiramente é cheio do Espírito Santo é aquele que se sujeita, é aquele que realmente é humilde, é aquele que realmente aprende a vida de sujeitar-se uns aos outros. Não uma vida de independência, não uma vida de arrogância, não uma vida que esquece do outro, não uma vida de egoísmo, de egocentrismo, mas de relacionamentos. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É a última parte quando ele fala a respeito do encher-se do Espírito Santo. Aí, a partir do versículo 22, ele começa a explicar como se dá essa sujeição. A mulher, ela é sujeita ao marido de forma submissa, como aceitando a sua liderança. O marido, a sua sujeição à mulher é por meio de amá-la e também se entregar por ela, ou seja, a mulher é submissa, reconhece a sua liderança e o homem a ama e também se entrega por ela, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Então o marido também dessa forma se entrega. E quanto aos filhos? Bom, e quanto aos filhos nós lemos hoje do versículo 1 ao 3 que os filhos se sujeitam dentro desse ensino geral que é ensinado na palavra do Senhor por meio do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que foi instrumento de Deus para escrever e nos deixar, é que o filho ele precisa ser obediente aos pais, ele precisa também se sujeitar à autoridade dos pais, aceitar a sua educação, a sua orientação, sempre no Senhor, mas também honrar pai e mãe, não apenas pai, mas pai e mãe. E é exatamente isso que nós vamos falar nesta manhã. Ou seja, pais honrados, é o tema da nossa mensagem hoje. Pais honrados por filhos amados. Essa mensagem, na verdade, ela não conclui hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da relação dos filhos com os pais. Os filhos que obedecem
que honram, que se sujeitam aos seus pais. E no domingo que vem nós vamos falar sobre o versículo 4. Vós pais não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então semana que vem nós vamos concluir essa parte da sujeição na família, dos relacionamentos familiares, pois o nosso assunto, como nós estamos tratando, mês de maio, mês da família, então domingo que vem ainda nós vamos continuar nesse assunto. Mas hoje nós vamos estar falando a respeito dos filhos que obedecem aos seus pais. Esse é o nosso estudo de hoje. Veja só, por que é tão importante nós tratarmos a respeito destes assuntos hoje? E nunca podemos deixar de falar, aliás, nunca deixamos de falar. Na verdade, o cristianismo, a resposta do cristianismo à família é uma resposta poderosa. Na verdade, todas as religiões, de alguma forma, têm influenciado a família. E podemos dizer que a maior parte das religiões, mesmo as não cristãs, elas trazem benefícios para a família, elas trazem orientações. Nós não podemos negar que algumas religiões também, elas ensinam coisas boas para as famílias, isso é muito importante. E o cristianismo, a mensagem do evangelho, trouxe também coisas extremamente importantes. Aliás, a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela foi muito influenciada até hoje. Uma das coisas que os sociólogos, realmente os historiadores honestos, eles não negam de forma alguma, e eles inclusive defendem isso, é que o cristianismo influenciou sobremaneira a vida em sociedade e também a vida familiar. Para você ter uma ideia, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da carta do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios. Bom, nós vivíamos na época em que o mundo era dominado por um império. O Império Romano dominava as nações, todos os povos naquela região. E o Império Romano dominava com força, com poder bélico e com a influência de toda a sua cultura, inclusive. Uma das culturas que mais influenciavam as nações naquela época era a cultura grega também, que foi assimilada pelo Império Romano, e todo o pensamento grego também havia norteado, vamos dizer assim, a educação e também os valores daquela época. E é interessante nós falarmos sobre isso porque, veja só, quando Paulo escreveu essa carta, no Império Romano havia a vigência de um regime que era conhecido por pater potestas. Esse termo latim, que é a língua, era a língua falada pelos romanos, o pater potestas queria dizer o seguinte: o poder do pai. Sim, o pater potestas era um poder muito forte. E isso é importante nós falarmos para você ver em que situação viviam os efésios quando Paulo escreveu essas cartas. Às vezes, algumas pessoas falam, mas essas orientações de Paulo, muitas vezes elas são muito duras, quando se fala, por exemplo, do casamento, que a mulher tem que ser submissa ao marido e etc., coisas desse tipo. As pessoas falam, isso é muito retrógrado, é uma coisa que é opressora. Muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus e direcionado pelo Evangelho, fala a respeito da mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa, dos filhos ser obedientes aos pais, ele traz, na verdade, uma mensagem que é libertadora. O pater potestas, para que você tenha uma ideia, o poder do pai era algo tão terrível para os nossos dias de hoje, para os padrões de hoje, que ninguém aceitaria viver. Se você fosse voltar ao passado, você jamais ia querer que esse regime voltasse. Aliás, em muitos lugares ainda existe algo parecido, e em muitas casas e lares talvez algo próximo, mas que hoje a sociedade não aceitaria de forma alguma esse mundo que nós vivemos hoje. O que o pater potestas dava para o pai? O pai, ele tinha uma autoridade sobre o filho que era muito grande. Aliás, no nosso ponto de vista hoje seria extremamente exagerado. Por quê? Porque o pai, ele tinha uma autoridade sobre o filho, não era apenas uma autoridade moral, como a gente hoje aplica, ou a gente tenta, ou a gente defende. Na verdade, era uma autoridade extremamente, vamos dizer, exagerada
em certo sentido. Com certeza era exagerado. O pai poderia vender o filho como escravo, se ele quisesse, desejasse. Ele poderia casar seu filho ou sua filha com quem ele quisesse e eles não poderiam, né? Hoje as pessoas casam, os jovens que escolhem seus relacionamentos. Naquela época não. Eles não tinham essa autoridade. Aliás, um filho ele não ficava assim, vamos dizer, chegava a uma maioridade, 18, 19, 20, 21 anos, ele continuava sendo ainda submisso ao seu pai. Aliás, nas culturas em geral era assim, inclusive na cultura dos judeus também isso era muito forte. Há pouco tempo atrás eu preguei aqui sobre o discipulado, eu falei sobre aqueles 3 candidatos a discípulos. Eu acho que as pessoas que assistiram essa mensagem se lembram. Quando um se coloca diante de Jesus, fala, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Aí Jesus disse, olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro, Jesus disse, vai tu, segue-me. E ele falou assim, Senhor, primeiro que eu vou enterrar meus pais. Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Há outro que também disse, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me despedir da minha casa. E Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Na verdade, esse último estava falando, eu preciso pedir a autorização dos meus pais. Portanto, tanto o segundo como o terceiro candidato, eles mostram como era a autoridade do pai naquela época também entre os judeus. O filho ele tinha uma honra, era na verdade um valor cultural tão forte, o fato do filho ficar na casa do pai, viver ao lado do pai, próximo ao pai pelo menos, com a responsabilidade de enterrá-lo, ou seja, quando ele morresse, não era naquele momento, é quando ele morresse. O último fala, eu preciso despedir-me, na verdade pedir autorização. Por quê? Porque tinha uma autoridade muito forte. Mas no mundo grego e romano era pior, porque como eu disse, lá eles tinham autoridade para vender como escravo, para casar com quem ele quisesse, e alguns pais inclusive faziam isso para poder fazer alguns tipos de sociedade, pelo próprio interesse do pai, ele casava o filho às vezes, quando queria conquistar terras, coisas desse tipo, ele então forçava ou dava sua filha em casamento a alguém. Aliás, era tão terrível também naquela época que existia entre os romanos uma prática que era muito terrível. O costume era o seguinte, quando uma criança nascia, eles colocavam a criança aos pés do pai. Se o pai reconhecia que aquele filho era dele, porque infelizmente, como a gente já falou em outra ocasião, o mundo naquela época também, os relacionamentos eles eram muito fluidos, as pessoas tinham muitos relacionamentos fora dos relacionamentos, muitos homens também saíam para a guerra e talvez voltassem, e depois de algum tempo, de repente, eles tinham dúvidas se aquele filho era dele ou não. O que acontece é que o costume era, colocava-se o filho aos pés do pai, e o pai ele fazia o seguinte, se ele agarrasse a criança e pegasse para si, assim, sim, será meu filho. Ou então ele dava as costas e ia embora. Ele simplesmente rejeitava. E isso era comum, para você ver que era terrível. Era tão comum que era muito prática, muito usual naquela época, que as crianças, bebês recém-nascidos, eram deixados no fórum da cidade, para quem quisesse ir lá buscar. E as pessoas pensavam, bom, então existiam pessoas boas que iam buscar. Não, na verdade deixavam lá como se fosse uma mercadoria, para você ver como era a prática da época. E lá as pessoas iam, e tinham pessoas que iam realmente falar assim, não, eu quero esse aqui levar para casa. Mas para quê? Para cuidar, para demonstrar amor? Não, eles alimentavam, cuidavam, mas porque eles pensavam no futuro. E muitos iam lá e buscavam essas crianças para fazer no futuro delas um escravo, para vender no mercado e ganhar dinheiro com isso, como se fosse um investimento. Ou então para fazer da moça, das meninas, prostitutas, para servirem lá nos lugares onde havia prostituição. Então você vê como é que era a situação terrível das crianças naquela época. Os filhos não tinham autoridade, ou aliás, não tinham muita liberdade, eles eram extremamente submissos ao pai. E Paulo aqui está trazendo algo muito diferente, ele está na verdade trazendo para os filhos uma orientação para que os filhos... E agora é interessante nós notarmos que as cartas, isso é algo muito importante que às vezes nós cristãos esquecemos. As cartas elas não foram escritas para os não cristãos, ao contrário, elas foram escritas para os cristãos. As epístolas em geral, as de Paulo, as de Pedro, as de João, a de Tiago, todas essas cartas foram escritas para cristãos. Então Paulo tinha em mente
pessoas, famílias cristãs que haviam se convertido, haviam reconhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e temiam a Deus. Então, portanto, as cartas são tão importantes para a igreja hoje. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer as cartas, entender, porque são as cartas que nos orientam, que orientam a igreja. E olha que interessante, nós estamos falando a respeito do encher-se do Espírito Santo, que influencia nos relacionamentos familiares. Falamos semana passada dos relacionamentos entre marido e mulher, e agora nós estamos falando do relacionamento entre filhos e pais, e também de pais e filhos. Hoje nós falamos a respeito exatamente dos filhos em relação aos pais. Então veja só, o que é que Paulo está ensinando aqui? Vejamos novamente, capítulo 6, agora versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então nós precisamos de parar para pensar a respeito disso. Primeira coisa, o dever dos filhos para com os pais. Está aí, muito claro, no versículo de 1 a 3. O apóstolo aqui ele vai mencionar 3 motivos que devem levar o filho a ser obediente aos pais. 3. Interessante que Paulo, como servo do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo, ele não apenas dá uma orientação, uma ordem, mas ele dá um motivo, ele dá os motivos por que nós devemos. É interessante isso, porque a palavra de Deus sempre é assim. Deus nos dá uma orientação, nos dá uma ordem, nos dá um mandamento, mas ele mostra o motivo, a razão por que nós devemos. Primeiro motivo, porque os filhos devem ser obedientes aos pais. Primeiro, a natureza. Sim, a própria natureza. Veja, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Pois isto é justo. Interessante, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Você já parou para pensar? O comportamento, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Não é só entre os cristãos, mas entre os não cristãos também há essa ideia de que os filhos têm que ser obedientes aos pais. Você pode ir até mesmo na casa de um ateu, na casa de não religiosos, na casa de pessoas que não temem a Deus, ou de muçulmanos, ou de budistas, ou de outras religiões, de outras culturas que nem mesmo conhecem o cristianismo. Você vai encontrar pessoas lá, a orientação ou a ideia de que os filhos eles têm que realmente obedecer aos pais, porque é uma questão de justiça. É algo justo, é algo certo. Justo, Paulo está falando no sentido aqui de ser justo, de ser correto, de ser ético. Ser correto. Por que é justo? Veja, até mesmo os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, como nós já falamos, os chineses, os japoneses, os coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, o budismo, o islamismo, defendem a bandeira de que os filhos têm que ser obedientes aos pais. É uma questão de justiça. Eu convivi com pessoas, com um grupo de pessoas que tinha uma cultura completamente diferente da nossa. Eu vivi um tempo, eu, minha família, minha esposa, nós trabalhamos em um grupo indígena. E eles tinham uma cultura completamente diferente da nossa. Eles não eram cristãos, eles não conheciam ainda o Evangelho, mas mesmo assim existia uma questão de um relacionamento muito forte. Os pais e os filhos tinham um relacionamento muito forte entre eles. A gente percebia isso, a questão dos pais e dos filhos. Os filhos, inclusive, eles se casavam, construíam suas casas ao lado da casa dos pais. A gente percebia isso dentro deles lá. Quando um filho se casava, ele se casava e eles casavam jovens, casavam com 13, 14 anos, os rapazes, as meninas com 12, 13 anos também. E eles se casavam e construíam suas casinhas próximas às casas dos pais. Aquele relacionamento continuava muito forte. Por quê? Porque a própria natureza vai mostrar. Interessante, por que a própria natureza mostra isso? Veja só, isso é uma questão interessante. Se você olhar bem, por que é tão importante este relacionamento e por que Paulo diz que isso é justo? Observe, os pais, na verdade, eles têm muito mais experiência do que os filhos. Então já começa por aí, os pais já viveram muito mais do que os filhos. Então veja só, quem já viveu mais, quem já tem mais tempo de vida, obviamente tem muito mais condições de orientar os mais jovens. Então os filhos, por uma questão até de justiça da própria experiência pessoal dos mais velhos, os mais velhos sabem realmente o que é melhor para os filhos. Então, às vezes, os jovens,
infelizmente, né, os jovens, eu sei disso porque eu já fui jovem, você também, você já foi adolescente, criança. Muitas vezes adolescentes acham que sabem tudo, né? Isso é uma realidade. Muitas vezes não querem, meus pais eles são muito caretas, às vezes até usa essa expressão, ainda mais hoje nós estamos vendo um tempo em que a autoridade dos pais ela tem sido minada. As autoridades em geral têm sido minadas, né? Talvez por causa dos pensamentos modernos, pensamentos pós-modernos, de uma psicologia que acredita que o homem, na verdade, a criança ela nasce neutra, que não existe maldade nela, que ela precisa apenas de um direcionamento, alguns pensamentos assim. Aliás, um pensador muito famoso influenciou muito a sociedade e a psicologia e os educadores, que foi Rousseau. Ele dizia que a criança é uma tábua rasa e ela não tem problema nenhum, na verdade ela só precisa de um direcionamento, porque não existe nada de ruim nela. Na verdade, é a sociedade que corrompe, quando na verdade a palavra de Deus deixa claramente para você que é cristão, você não pode acreditar nisso. Nós sabemos que o ser humano ele já nasce torto, já nasce em pecado, né? Então você precisa endireitar. Mas muitas vezes o jovem, ele não respeita os pais, não obedece aos pais, porque acha que ele sabe tudo. Mas veja, os pais ele tem muito mais experiência. A gente precisa ouvir os mais velhos. Aliás, é muito comum os jovens quebrarem a cabeça, teimarem com os pais e serem... Eu já fiz isso, você já fez isso, né? Nós já teimamos, nós já fizemos tanta coisa errada. Aí depois, quando chega a uma idade mais madura, a gente percebe, eu deveria ter ouvido meu pai. Quantos e quantos adolescentes se envolvem em problemas muito sérios porque não ouviram o pai? Tem algumas pessoas que dizem assim, quando a mãe diz, cuidado, você tem que ouvir. Você não ouve o pai e a mãe, você acaba se dando mal, porque conselho de mãe e conselho de pai são bons. E de fato, eles viveram mais tempo. E outra, é justo o filho obedecer ao pai, é justo, Paulo diz, porque, gente, o pai e a mãe cuidam dos filhos. O pai e a mãe muitas vezes gastam tempo, gastam dinheiro, investem na vida do filho, educam, alimentam, às vezes paga até uma universidade cara, ou cursinho para a pessoa fazer. Tem crianças, jovens que estudam a vida inteira em escola particular e às vezes com sacrifício dos pais, e às vezes esse jovem joga tudo fora, desperdiça tudo. Ou seja, não há gratidão. Então uma das razões porque é justo é porque o filho tem que ser grato. Imagine quantas noites a mãe não ficou ali, às vezes em claro, quantas noites a mãe não chorou, não ficou preocupada, não ficou acordada, cuidando daquela criança. O pai muitas vezes trabalhou duro para alimentar, para dar roupa, para dar calçados, para poder dar uma boa escola, levar ele para a universidade, para ter um futuro. E quando chega, né, na certa fase da vida, a pessoa acha que o pai e a mãe não sabem de nada. Influenciado às vezes por amigos, tolos. E aí às vezes fazem como Jeroboão, aliás como Roboão, no filho de Salomão, que ao invés de ouvir os sábios mais idosos, os anciãos, né, ele quis ouvir os seus amigos que cresceram com ele. Ele disse, não, seja duro, seja muito mais duro que seu pai Salomão. E aí o que aconteceu? O reino foi dividido, porque deu ouvidos aos jovens, não deu ouvidos aos homens mais velhos, aos sábios anciãos. Então muitas vezes nós precisamos aprender, é justo que o filho possa reconhecer a sabedoria dos mais velhos, a experiência dos mais velhos e também que haja gratidão, sabe? A desobediência aos pais, olha que interessante, é um sinal até da decadência moral. Você já parou para pensar nisso? Se você for ler, Paulo vai apresentar duas listas de decadência moral na Bíblia, em Romanos capítulo 1 e 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 3. Aliás, qualquer uma dessas listas trata de decadência moral, dos pecados, mas eu vou pôr em 2 Timóteo, que está mais perto aqui de Efésios, né? Está aqui bem pertinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Se você quiser ir acompanhar na sua Bíblia, em casa, observe o que Paulo diz aí, é do versículo 1 ao 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, ora, observem, egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, arrogantes, orgulhosos, arrogantes, blasfemos ou blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Percebe a lista de pecados, de depravação moral e decadência espiritual na vida das pessoas? E no meio disso tudo está o quê? Desobediência aos pais. Lá na lista de Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 30, também está uma lista de pecados, também está lá, desobediência aos pais. Então esse é um dos pecados que levam à decadência da sociedade. A decadência moral, a sociedade ela vai cada vez mais se corrompendo, cada vez mais se degradando, até que a sociedade muitas vezes ela se torna frágil, fraca e até que ela é derrubada dos seus alicerces. E um dos pecados mais sérios é isso, desobediência aos pais. Filhos que não querem ouvir os mais velhos. Mas em segundo lugar, olha que interessante. Paulo diz assim, versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. Então, o primeiro motivo é porque é justo. O segundo motivo é porque a lei, diz, a própria lei nos ensina isso. Lá em Êxodo 20, capítulo 12, Deuteronômio 5, versículo 16, você vai encontrar esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Interessante. Como que é importante honrar pai e mãe? Que dentro dos mandamentos, os principais mandamentos da lei, né, os 10 mandamentos, lá nas tábuas da lei dos 10 mandamentos, junto com mandamentos tão sérios como amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, não usar o nome de Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, está lá, honra teu pai e tua mãe. Paulo, inclusive, vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa. Algumas pessoas discutem, o que seria isso, né? Primeiro mandamento com promessa? Até porque lá no Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento com promessa não é esse. Há um mandamento com promessa geral, né, que é não ter outros deuses diante de Deus, etc. E fala sobre a promessa de que isso seria realmente algo maravilhoso, né? Se você depois olhar lá, você vai ver a promessa que existe lá. Mas provavelmente o primeiro mandamento com promessa específica para os filhos. Mas esses são detalhes, nós não vamos falar sobre isso. O mais importante é honrar. O que é honrar? Honrar é mais do que obedecer. Honrar é algo muito mais profundo que apenas dizer sim, Senhor, não, Senhor, e ouvir o Pai. É muito mais que isso. Os filhos, eles não devem apenas ser obedientes, mas também eles devem honrar de que forma? Amando os pais. Né? É preciso ter amor pelos pais. Honrar o pai não é simplesmente fazer tudo aquilo que o pai quer, mas é amar, fazer isso por amor. Não é por obrigação e nem é por terror, por medo, porque o pai é duro. Não, mas é por amor. Amor, como nós falamos, amor e gratidão por tudo que o pai já fez. Então, por amor, por respeito e até mesmo por cuidado pelos pais. Né? Há um ditado que as pessoas hoje estão falando muito, que um pai ou dois pais, no caso do pai e mãe, 2 pais cuidam de 10 filhos, mas 10 filhos não são capazes de cuidar de 2 pais. Ou um pai pode cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Em muitos casos isso é verdade, em muitos casos não. Em muitos casos, às vezes o pai e a mãe têm apenas um filho, mas esse filho honra o pai e vai cuidar deles até o final. Né? A gente sempre tem essa esperança que o nosso filho cuide de nós. E, inclusive, ouvindo o Agostinho Cardenas, falou assim, por isso que é uma das coisas mais interessantes, né? Os pais sábios, eles têm mais de um filho, porque eles vão investir no seu próprio futuro, porque vai ter filhos para cuidar dele, né? Mas que sejam filhos que temam o Senhor também, né? Porque se não temer e não terem nenhuma preocupação com os pais, de nada vai resolver. Agora, é possível obedecer sem honrar? Sim. Por medo, por temor, por terror. Muitas vezes a pessoa pode até obedecer sem honrar. Um exemplo clássico, a parábola de Jesus lá em Lucas 15. Um filho pediu ao pai a sua herança e foi embora. O outro ficou lá, nunca saiu de casa. Mas
Vocês conhecem a parábola, todos os estudos que já foram feitos, pregações, e vocês sabem que ele ficava, ele dizia que obedecia o pai em tudo, nunca saiu de casa, mas de fato, será que ele honrava o pai? Ele fazia por amor? A gente estudando sabe que aquele filho que ficou muitas vezes não honrava o pai, até diz que queria um cabrito para fazer a sua festa ali com seus amigos, mas o pai ficava de fora. Ele, como se fosse um empregado do pai, não se via como um filho, mas como um servo. Faltava a honra, o amor pelo pai. Então nem o primeiro e nem o segundo honraram o pai, tiveram suas falhas, tiveram que consertar depois. Mas filho, então veja, muitos filhos têm esquecido disso, têm deixado de cuidar dos pais na velhice. Filhos que trazem depois, filhos às vezes que ganham muito dinheiro, se tornam empresários e às vezes têm tanto tempo para as empresas que não tem tempo para a família, nem para os seus próprios filhos, nem para os seus próprios pais, nem mesmo para a esposa, porque o dinheiro está em primeiro lugar. A gente vê tantas histórias assim, né? E às vezes aquele camarada que tem que ter tanto dinheiro, nunca cuidou do pai, deixou o pai e a mãe às vezes no asilo, coloca lá no asilo para que ele seja cuidado, depois que morre compra coroas de flores e coloca no túmulo. E vai adiantar? Às vezes coloca aquelas coroas mais bonitas, mais caras. O que vai adiantar? Aquelas flores vão compensar o desprezo que tiveram pelos pais enquanto estava vivo? Como diz, você tem que amar as pessoas quando elas ainda estão aqui. Nós temos que amar os pais enquanto estão aqui, não quando depois partirem. Fazer homenagens. Infelizmente, muitas pessoas só são homenageadas depois que morrem, só são lembradas depois que morrem. O outro detalhe é que honrar pai e mãe é honrar a Deus. Isso é importante. Honrar pai e mãe é o mesmo que honrar a Deus. A desonra aos pais, inclusive, era um pecado de morte. É duro. Mas lá no Antigo Testamento havia uma ordem lá, uma lei que se o filho resistisse à autoridade dos pais, fosse um filho realmente que era desobediente, contumaz, ou seja, um filho que desobedecia os pais constantemente e não ouvia os pais e não queria de forma alguma, os pais deveriam apresentar ao juiz ali que julgava a causa e ele deveria ser apedrejado. Pesada esta lei era. Claro que certamente muitos pais não faziam por amor e misericórdia aos filhos, mas muitos filhos eram tão contumazes, tão duros, que às vezes maltratavam os pais, maltratavam os avós, maltratavam a família inteira, às vezes abusava de alguém dentro da família. Eram pessoas que praticavam crimes e às vezes o pai tentava de tudo e não tinha solução. A lei dizia que ele deveria ser entregue, porque era algo duro. Então por quê? Porque isso era essa autoridade, eles resistiam à autoridade, eram duros. Então quando eles insurgiam contra a autoridade dos pais, eles estavam insurgindo contra a autoridade do próprio Deus. Os pais, eles estão como se fossem no lugar de Deus. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe, pelo contrário, nos traz benefícios. Olha o que diz aqui. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa lei lá nas tábuas certamente tinha na antiga aliança uma visão de que os pais, aliás, os filhos que honrassem seus pais, eles teriam um futuro brilhante, teriam algo maravilhoso, teriam algo realmente bem aceitável e com certeza iriam ser muito beneficiados. Teriam longevidade, iriam viver mais tempo na terra, iriam conquistar a terra como muitos conquistaram, como chegaram na verdade, aliás poucos que conquistaram, né? Porque aquela geração toda que desobedeceu ficou, mas os filhos que honraram seus pais, eles puderam atravessar, porque foram obedientes. E da mesma forma, aplicando para nós hoje, longevidade. Honra teus pais para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A gente sabe que o contrário disso é muito, vamos dizer, visível na nossa sociedade. Pense naqueles jovens que morrem vítimas do tráfico tão cedo. Jovens de 13, 14, 15 anos se envolvem com a criminalidade tão rapidamente, acabam morrendo.
não dão ouvidos aos pais, não seguem o conselho dos pais, envolvem-se no banditismo, envolvem-se em crimes, envolvem-se em pecados terríveis, outros sofrem muitas angústias, uma vida, às vezes até vive mais tempo, mas vive uma vida, vamos dizer, desgraçada. Porque a ideia de que para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, não é só questão de viver mais tempo, mas é viver uma vida de qualidade, uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida da shalom de Deus, né? Que é algo muito mais do que apenas a ausência de guerra, mas é uma vida de plenitude, da bênção de Deus, da graça de Deus. Então, um filho obediente, ele livra-se de grandes desgostos e de dar desgosto aos pais também. Vejamos, por exemplo, algumas coisas importantes. Ouvir os pais. Quantos desastres, casamentos, perdas, lágrimas e mortes não teriam acontecido se os filhos escutassem os pais, sabe? Muitos casamentos desfeitos, lágrimas, mortes, deixariam de acontecer se os filhos simplesmente ouvissem os seus pais, né? Se eles escutassem seus pais, evitariam drogas, sexo ilícito, namoro completamente desnecessários, namoros que muitas vezes não trazem benefício para o jovem, abandono de igrejas, de amigos, tudo isso se os filhos ouvissem os pais, se tivessem realmente dando ouvido aos pais. E é isso que a lei, às vezes nós falamos assim, o cristão ele não vive pela lei. Obviamente a lei ela não traz vida, mas a lei nunca deve ser desprezada, né? A lei ela tem que ser conhecida. Nós temos que entender uma coisa muito séria. Muitas pessoas às vezes confundem isso. Abrindo parênteses aqui. Por que nós devemos conhecer a lei? Porque a lei ela mostra aquilo que agrada a Deus. O cristão ele não tem a lei como sendo o seu mote de salvação, o seu motivo de salvação, a sua capacidade, pela lei, pelos seus recursos que ele é salvo, não. Mas por outro lado, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, lá na cruz, ele agora volta-se para a lei porque sabe que é a vontade de Deus. Então ele procura viver de acordo com a lei de Deus porque ama, não a lei cerimonial ou lei ritualística, mas a lei moral de Deus, os mandamentos de Deus que são para toda a vida, para todas as pessoas. Bom, nós vimos em primeiro lugar que é justo, ou seja, a própria natureza nos mostra que devemos honrar aos pais, obedecer aos pais, porque a lei assim nos diz também, e também é porque o próprio Evangelho nos diz. Olha o versículo 1, de novo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Essa frase é importante, nós deixamos ela para o final, mas ela está no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Essa frase, no Senhor, fala algo maravilhoso. Vamos para Colossenses, que é uma carta chamada de uma carta parceira, uma carta gêmeas. Alguns falam carta gêmeas de Efésios. Colossenses capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim, ainda em relação aos pais e filhos. Filhos, Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, agrada a Deus. Honrar os pais, obedecer aos pais no Senhor, agrada a Deus. Portanto, o Evangelho nos leva a sermos obedientes aos pais. Aquele que é salvo pelo Evangelho, ele obedece aos pais porque ele ama a Deus e sabe que Deus é honrado, que o próprio Senhor Jesus Cristo é honrado quando o filho obedece ao pai. Sabe? Os filhos devem obedecer aos pais em tudo. E só que Efésios, ele vai trazer um equilíbrio, né? É importante lermos aí Colossenses 3:20, que ele deve obedecer porque isso agrada o pai, em tudo. Agora o equilíbrio de Efésios é que no versículo 1 ele diz, obedecei a vossos pais, em tudo, com certeza, como diz Colossenses, mas no Senhor. Por que é isso importante? Porque o que Paulo está ensinando aqui é que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo, os pais são servos de Cristo. Paulo ele tem em mente o que? Uma família cristã, isso que eu falei, as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, João, elas foram escritas para cristãos, para a comunidade de cristãos, para orientá-los em como deve ser a vida de um cristão, daquele que serve a Cristo.
Essas cartas nos ensinam como nós devemos viver a vida cristã. E ele orienta que os filhos devem obedecer aos pais, porque eles são servos de Cristo, tanto os filhos como os pais. Então, o verdadeiro cristão, o filho cristão que ama realmente a Deus, ele é obediente ao pai. Ah, mas eu não posso obedecer meu pai que ele não é cristão? Quem disse? A Bíblia diz que tem que obedecer aos pais, sim, mesmo que o pai não seja cristão, tem que obedecer. Obviamente, é no Senhor. E aí que está o equilíbrio, no Senhor. Obviamente, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se o pai, chega alguém, manda o filho fazer alguma coisa que ele tem que fazer lá, tipo, levar uma coisa, uma mercadoria para alguém. Você sabe que aquela mercadoria é ilegal. Quando você, de repente, até o pai, infelizmente, se envolve em alguma coisa errada e manda um contrabando, uma droga. O filho não vai fazer isso. Aí ele tem, vamos dizer assim, respaldo bíblico para dizer, não, isso aqui não é honesto, isso aqui não está certo diante de Deus. Então, nesse caso, ele não vai ser obediente, porque ele vai estar cometendo um crime e um pecado, obviamente. Então, um exemplo meio tosco assim, mas tem outros exemplos. Por exemplo, os pais, às vezes é um simples exemplo, o pai manda o filho mentir, fala que eu não estou. Às vezes a gente entra em cada enrascada, né? Por quê? Porque às vezes falta, vamos dizer assim, uma transparência, uma vida cristã dentro do lar também, quando pais e filhos, e eu sei que existe, obviamente, a gente sabe disso, né? O próprio Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. E às vezes a gente pensa assim, mas Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o que Jesus está falando? A gente tem que entender o contexto. Quando Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas espada, ele diz, porque os inimigos serão da própria casa. Muitas vezes fala assim, pais se levantam contra filhos e filhos contra pais. Por quê? Muitas vezes os pais que não são cristãos vão querer ser contra. Eu sempre conto isso, a história, o exemplo de uma moça que eu conheci lá em Altamira. Conheci uma moça lá da igreja presbiteriana, não da nossa igreja, mas de uma outra igreja irmã, e ela era jovem já, voltou-se para o evangelho, tinha um compromisso muito sério, inclusive estava estudando, fazendo curso de obreiros lá, estudando, e ela contava que muitas vezes a mãe dela falava assim, não, vamos sair comigo, você tem que ser minha amiga, sair comigo. Ela, mãe, mas não tem como eu ser amiga da senhora. A senhora quer que eu vá para a festa com a senhora? E que a mãe dela gostava era ir para o forró, beber, ficar lá, passar a noite. Não, eu queria ir para a igreja. Então, quer dizer, ela honrava a mãe, obedecia a mãe, mas nesse caso ela não seguia a mãe. Ela dizia, não posso ir, porque eu quero agora ir lá para estar no culto, aprender a palavra do Senhor, e louvar o Senhor, e estar com os irmãos. Não quero estar nesse ambiente. E ela não saía. Ela estava desonrando a mãe dela? Não. Ela simplesmente não estava indo para um ambiente que a mãe dela estava indo. Porque infelizmente a mãe dela não era cristã, mas queria, vamos dizer, levar ela para um mau caminho, para uma vida de muitas vezes mais imoral do que uma vida que agrada a Deus. Então, meus irmãos, em Cristo a família ela é resgatada à plenitude do seu propósito original, ou seja, nossos relacionamentos familiares são restaurados porque estamos no Senhor. Então, por isso que Paulo está falando, obedecer no Senhor. Essa restauração no Senhor é algo maravilhoso, porque nós estamos em Cristo. Os nossos relacionamentos eles são purificados, sabe? De um egoísmo, aquele egoísmo que nos afasta de Deus. Os filhos eles aprendem a obedecer os pais porque isso é agradável ao Senhor, certo? Então até aqui é isso que nós temos aprendido. Nós precisamos obedecer aos pais porque é justo, porque a própria natureza nos mostra que os filhos devem obedecer aos pais como forma de gratidão pelo amor que ele já deu, porque realmente a própria natureza mostra isso, até mesmo nas culturas não cristãs, os pais devem ser honrados, são ensinados a ser honrados, porque os pais são, vamos dizer, pessoas que têm muito mais experiência, muito mais sabedoria para esses nossos filhos. Então, filho, ouça o seu pai, seja obediente ao seu pai, você vai ter muitos privilégios e muitas bênçãos na vida se você ser obediente ao pai. De você não ser duro, sabe? Às vezes os jovens acham assim, meu pai é muito careta, meu pai é muito velho, às vezes alguns chegam até a dizer isso, né? Antigamente era muito comum os filhos chegarem, benção pai. Eu ensino o Caleb todo dia, quando ele acorda de manhã, eu falo, como é que fala ele?
benção, pai. Eu ensino ele a falar. Quando chega lá na casa da avó, né, dele aqui em Patinga, eu falo, peça benção para sua avó, para o seu avô. Tem que respeitar os mais velhos, né? Não é por obrigação, mas é uma questão de respeito. Isso já se acabou. Tem filhos que falam assim, ei velha, ei velho, sabe? Quando é falado no sentido carinhoso, igual a música que nós ouvimos hoje, né, do Grupo Logos, é diferente, né? Ele fala a música velho, né? Mas falando do pai, falando de forma carinhosa, não, mas às vezes não é carinhoso, não, às vezes é zombando mesmo. Ei, velho, você vai me arrumar uma grana aí? Ei, e às vezes fala assim, sabe? Antigamente a gente falava assim, senhor, não senhor. Hoje as pessoas nem falam isso. Perderam o respeito, sabe? Aquela autoridade que tinha na época de Jesus, que as pessoas tinham pedido, e até pedir autorização para segui-lo. Né? Até que Jesus disse, não, também não vamos exagerar nesse ponto, né? No ponto do discipulado. As pessoas ficavam ao lado dos pais, era a questão. Hoje a nossa cultura mudou muito isso. Estão vendo o ambiente que os filhos não respeitam, os jovens não respeitam pais, não respeitam professores são agredidos em sala de aula, porque é uma sociedade completamente deturpada. Nós precisamos resgatar filhos que amam os pais, que obedecem aos pais. Sabe? A Bíblia diz, obedecei, honrai pai e mãe. Honra seu pai. Sabe? Lembre-se do teu pai, passe tempo com seu pai e sua mãe. Não veja seu pai e sua mãe como velhos ultrapassados, não. Apostem na sabedoria. Os mais velhos têm coisas boas demais. Ouvir, conversar com pessoas idosas, você ouve cada coisa, cada conselho, sabe? Lembre que eu falei de Roboão. O povo chegou até ele e falou, e agora? Como vai ser? Ele foi e buscou conselho com os mais velhos. Os mais velhos falaram, olha, ouça o povo, ouça as reclamações do povo. Mas depois ele foi e ouviu os mais jovens que cresceram com ele. Os mais jovens, não, seja muito mais duro que seu pai. Não dê moleza para esse povo. O que aconteceu? Ele deu ouvido aos jovens e esqueceu de ouvir os conselhos dos mais velhos. Desprezou o conselho dos mais velhos e o reino foi dividido. E ele se deu mal. Às vezes nós nos damos mal porque nós achamos que sabemos de tudo. Nós precisamos honrar pai e mãe, porque isso é justo, porque de fato a lei nos ensina, e a lei ela foi nos dada para nos proteger, para mostrar o que realmente agrada a Deus, e também é no Senhor, no Evangelho. O Evangelho nos ensina. Quem honra os pais, honra a Deus. E por último, o que a gente não pode esquecer, como o próprio contexto vai nos mostrar, que nós estamos falando do enchimento do Espírito Santo, nós só podemos viver uma vida de honra ao pai e à mãe, de honra aos pais, de obediência aos pais no poder do Espírito Santo. É somente aqueles que são cheios do Espírito Santo é que tem a capacidade. Então busque cada dia mais o enchimento do Espírito Santo. Honre cada vez mais a Deus e seja cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai nos capacitar, para honrar os pais. É no Evangelho, é o poder do Espírito Santo, é uma vida transformada. O cristão verdadeiro, Jesus disse que o cristão verdadeiro é aquele que demonstra com os frutos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós falamos isso quinta-feira, falando em Gálatas. Então o fruto do Espírito Santo nos leva a ter amor aos pais, a ser alegre com os pais, a vivermos uma vida de dedicação aos pais, e com certeza nós seremos honrados. Filhos, lembre-se dos pais, honre e ame seus pais, no poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vai nos capacitar a viver o Evangelho e honrar os nossos pais e sermos abençoados e termos realmente, alcançarmos todas as promessas que são nos dadas aqui. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina essas palavras tão sábias do apóstolo. Palavras sábias de um homem que foi cheio do Espírito Santo e foi inspirado por Deus para escrever essas mensagens e essas orientações. Quem dera se nós, filhos, todos os filhos obedecessem aos pais sempre, honrassem os seus pais sempre. Eles seriam muito mais bem-sucedidos,
teriam realmente uma vida muito mais feliz, teriam uma vida realmente de alguém que sabe realmente depender de Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, cada dia mais possa encher o nosso coração e nos capacitar para sermos e vivermos o Evangelho, não somente como ouvintes, mas praticantes, e edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Nos capacite, ó Deus, a viver a Tua palavra sempre. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Nos vemos às 19 horas, novamente no culto desta noite.